sou Jonathan. É um super prazer estar recebendo vocês aqui no Gay Adventista. E hoje a gente vai falar algo que é muito importante para a nossa comunidade, que é o LGBT na pregação do Evangelho, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Já quero agradecer por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui hoje. E é um obrigado. prazer pra gente. A gente já queria fazer outra live com você, é sempre muito especial e nós nos sentimos muito honradas, viu, Jonathan? Obrigadão. Então, para quem está chegando, vamos ambientar. A Anne e Kelly são do canal Safe. Elas têm um canal no YouTube e também um canal aqui no Instagram, por onde vocês podem estar acessando o conteúdo delas também. Para a gente começar o nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir uma de vocês para fazer a oração. Vamos lá, então. Eu vou fazer a oração. Pode ser? Claro. Vamos lá. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando de assuntos tão importantes com pessoas que nós temos um carinho tão grande. Obrigada, porque nós fazemos parte daquelas pessoas que foram escolhidas por Ti para serem amadas. Nós sabemos que todas as pessoas foram, mas que eu fui, o Jonathan foi, a Anne, todo mundo que está aqui assistindo, sem exceção, foi escolhido por Deus para ser amado. Obrigada por isso e nos dê um bom momento agora de reflexão, de conversa, que isso seja realmente para que a gente cresça em espírito, em verdade e também no conhecimento da palavra de Deus. Obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a internet estava na internet na internet errada, por isso que caiu. Quer tentar de novo? Agora a gente ia ter que criar um link todo de novo e ia dar muito trabalho. A gente vai só avisar aqui que deu problema na internet. A gente tem que planejar já uma próxima, já vai dar certo, né? Eu perdi o meu livrinho que eu uso de guia sempre, mas vamos começar já falando sobre a definição, né? Para quem está chegando, o que seria orientação sexual, que muitas das vezes as pessoas têm dúvidas sobre o que é orientação sexual. Orientação sexual é caracterizada pela atração afetiva ou sexual que o indivíduo pode ter. Pode ser que a pessoa não tenha também, que seria o caso dos assexuais. E conta pra gente o que seria a orientação sexual lésbica. Então, com esse conceito que o Jonathan falou, realmente, então, quando uma mulher sente atração física ou sexual por outra mulher, né, e sendo ela cis ou não, e isso basicamente é o que é o termo de ser lésbica, né? Mas a gente sabe que é um espectro, né? Isso mesmo, é um espectro, né? Existe tanta coisa aí nas siglas e também na nossa vida, né? Mas é isso como a gente entende, né? Que realmente como um resumo do que é ser lésbica, é isso mesmo. Porque já vamos começar com um tabu que gira em torno das lésbicas, né? Que a comunidade LGBT tem por anos tentado desconstruir. É usar o termo gay para as mulheres, né? Porque assim, as mulheres já têm um L, a gente tem uma representação para falar sobre as mulheres na nossa comunidade LGBT e ainda assim a gente encontra um preconceito ao se referir às mulheres como gays. Por isso a gente está aqui no mês de agosto, onde está trazendo e vem falando sobre a visibilidade das lésbicas, né? E eu gostaria de saber como foi para vocês se descobrirem quanto lésbicas. Essa é uma boa. Porque a gente fala isso, é engraçado, porque pra mim e pra ela foi muito diferente. Totalmente diferente. É só pra gente ver como realmente é um espectro, né? E como cada
nem tem como colocar dentro de uma caixinha inteira, assim, a lésbica, é isso aqui, né? Porque vai muito do temperamento da pessoa. Nossa, tem muita coisa diferente que envolve. Mas aí, você quer começar ou você quer que eu comece? Pode começar. É? Eu acho que a sua história é mais interessante. Tá bom. Então, eu não era muito ligada com a minha sexualidade. Eu não fui um ser humano muito ligado com a minha sexualidade em si. E pra falar bem a verdade, eu nem sei se necessariamente com o meu gênero. Eu sempre fui... O meu tipo de temperamento é muito assim que se leva pelo que tá em volta de mim. O que tá fora atinge muito o que tá dentro e forma muito o que tá dentro. Então, se a minha família tá dizendo coisas e falando, é assim, e óbvio, se a religião tá dando problema, se a religião fala que é errado, não sei o que e tal. Aí eu já fui meio que absorvendo tudo isso e não pensei muito, não voltei muito pra dentro, né? O meu temperamento é um pouco mais assim. Então, eu realmente não parei pra pensar nisso. Depois que eu me descobri, eu volto assim pra pensar o que eu sentia pelas meninas desde adolescente, sabe? Era uma coisa bem diferente do que eu sentia pelos meninos. Mas eu só me peguei atraída por uma menina, assim, e consciente disso. Primeiro que eu tive que ir pra longe da minha família, pra começar a pensar por mim mesma e começar a me descobrir como ser humano, não só a minha sexualidade, mas tudo na minha vida. Infelizmente, em alguns casos isso é necessário. E quando eu fui aí, foi pela primeira vez, eu tinha 22 anos, eu acho. Foi a primeira vez que eu consegui, que eu me percebi, que eu me peguei atraída por uma mulher e foi consciente. Mas foi aquela coisa, aquela dose de culpa, aquela coisa assim, não, pelo amor de Deus, que desespero, isso tá muito errado. Nossa, daí foi aquela coisa, né? Aquele monte de oração, Senhor, me ajuda. Mas acontece que essa era uma menina que estava muito na minha vida e eu acabei me envolvendo mesmo romanticamente, fisicamente com ela. Eu não conseguia evitar. Eu não conseguia evitar, né? A tentação estava perto de mim, até me deram um conselho, Anne, se afasta dela. Mas eu falei, gente, além de ser uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa que eu amo a companhia, eu amo a amizade, eu não quero me afastar dela. Vamos tentando aqui ser só amiga. Mas, claro, foi um negócio assim, foi um negócio que durou quase 4 anos da minha vida, sabe? Até que finalmente ela foi para um lugar, ela se formou, ela foi para um lugar, eu fui para outro e a gente já não estava mais perto uma da outra e eu meio que calei essa parte de mim. Não pensei mais nisso. Na minha cabeça, foi só uma fase, foi uma coisa que aconteceu e pronto. Mas aí eu tive a sorte também de começar a sair um pouco da bolha que formava isso dentro de mim. Porque, querendo ou não, por mais que eu tivesse ido para longe da minha família, eu ainda estava dentro daquela bolha da igreja. Sim, eu não tô aqui para falar mal da igreja, mas eu só tô falando como eu funciono. Se eu tô ali, eu tô sendo influenciada. E como ali, dentro aquele ambiente, todas as pessoas, todo mundo pensa desse jeito, eu vou meio que naturalmente ficar pensando assim, eu tô aprendendo a ser mais independente. Mas era muito assim. Então, mas aí, depois desse episódio com ela, eu também fui um pouquinho saindo da bolha. Foi pela primeira vez que eu não estava mais estudando numa instituição da igreja. Eu estava trabalhando numa instituição da igreja, mas eu não estava mais estudando. Eu comecei a ter muitos amigos, fazer amizades fora. E comecei a abrir um pouco mais a minha cabeça. Eu comecei a ter conversas com pessoas que começaram a mostrar para mim que essa questão não era uma aberração. E aos poucos eu consegui me abrir para alguém, comecei a conversar sobre isso. E aí eu comecei a finalmente começar a dialogar comigo mesma sobre isso. Comecei a reconhecer quando eu vi uma mulher e me senti atraída. Comecei a entender a diferença do que eu sentia por uma mulher do que eu sentia por um homem, e era uma diferença muito grande. Mas isso ainda, depois do que aconteceu com essa menina, ainda demorou muito tempo, ainda demorou o quê? Eu acho que demorou pelo menos uns 3 anos mais, 4 anos mais depois do que aconteceu com ela, para eu conseguir finalmente olhar para mim e falar, não, eu sou atraída por mulher. E aí, depois ainda demorou mais um pouquinho de tempo, mais alguns meses, para eu preciso pesquisar mais sobre isso. E cair fundo e pesquisar, ler sobre.
aí eu descobri a teologia inclusiva, e isso me trouxe uma paz muito grande, tirou um peso das minhas costas. E aí foi que finalmente eu consegui olhar pra mim, olhar no espelho e falar: Anne, você é lésbica. E sentir orgulho disso, não achar que era uma palavra suja, não achar que era um negócio esquisito. E eu lembro que foi um momento muito bom, e foi o começo da minha jornada. E eu vou dizer que o dia que eu olhei no espelho e falei isso foi menos de 2 anos atrás. Então, pra você ver como tudo é uma coisa muito recente pra mim, mas tem sido uma jornada maravilhosa. Aí eu decidi, eu quero entrar nisso, né? Pouco tempo depois eu conheci a Kelly. Não demorou um pouquinho, mas alguns meses depois eu conheci a Kelly, e aí... Aí deu no que deu. Mas eu acho que é interessante porque tem muita gente que pensa: mas será que você sabe mesmo que você é? Porque você teve essa coisa com essa menina, mas namorar mesmo, relacionamento sério, você só teve com a Kelly. E aí, como você tem certeza? Cara, eu sei, não tem como você não saber. Você sabe quem você é, e quanto mais tempo você passa com você mesmo e você se aceita totalmente, mais você consegue entender quem você é. Aí veio gente, né, da minha família, inclusive, tentar falar: não, Anne, tem certeza? Não, você não é não, eu tenho certeza que você gosta de homem. Eu já vi você namorando, falando muita coisa, sabe, que às vezes faz você ficar meio confusa. Gente que te conhece da sua família falando os negócios, mas quando eu realmente fico comigo mesmo e com Deus, eu sei quem eu sou. E eu cheguei nessa certeza antes de conhecer a Kelly. Então isso aqui é só uma parte da minha jornada, né? Uma parte muito boa. Muito legal, nossa, eu bem gosto diferente muito dela. Eu gosto muito da história dela, porque eu sempre tive muita dificuldade, né? Porque desde criança, desde meus 12 anos, que eu realmente pensei: meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, que parece assim que eu tô gostando de uma menina na escola, eu gostava de sentir o cheiro dela, e sabe assim, aquela coisa de adolescente, Ela gosta de cheiro. e eu nem sabia o que era, sabe? Nem sabia o que era isso. Olha, eu nunca tinha ouvido falar no termo lésbica. Eu devo ter ouvido falar isso alguns anos depois. Então, eu já tinha ouvido falar sobre gay, né? Inclusive, passava na rua algum rapaz, assim, que tinha... que parecia mais, tinha mais estereótipo. Então, o único contato que eu já tive com a homossexualidade até aquela idade, até um pouquinho mais, é só: lá, ó, aquele lá é gay, aquele lá não sei o quê, né? Só ouvi, só isso. E eu achava que não existiam outras mulheres como eu. Eu realmente achava que isso não existia. Tinha alguma coisa errada. Porque ser lésbica, assim, não se falava, né? Até como você falou. No meio da igreja. Nossa, no meio da igreja, então, as pregações contra a homossexualidade, eu achava que era só para homem, né? Até porque só tem verso para homem, né? Para mim era tipo assim: nossa, que coisa estranha, será que só eu? E aí eu fui crescendo, acho que com 14, 15 anos, que daí eu já tinha mais acesso à internet, assim, mais em casa, né? Porque antes era mais só na escola. E lá eu não podia pesquisar sobre essas coisas, né? E eu também sempre fui muito fechada. Era tudo daqui pra dentro. Bem diferente de mim, né? Eu de fora, me influência dela lá dentro. Eu já tava me resolvendo comigo, mas daqui dentro, né? Então foi uma jornada, assim, muito pessoal. Muito pessoal. Até que eu conheci uma comunidade que era da minha religião. E, nossa, pra mim foi um eureka, assim. Eu quase realmente saí correndo, gritando de tanta alegria. E minha jornada, a partir dali, foi de muita paz com Deus, sabe? De vez em quando eu tinha ainda algumas coisas, porque quando eu acredito numa coisa, eu sou muito firme naquilo. É difícil eu mudar de ideia, sabe? E isso que foi difícil pra mim. De uma hora pra outra, aquilo ali... o que era pecado não é mais. O que era pecado mortal, de repente... tinha ali algum detalhe que não era daquela forma, e isso pra mim foi um baque, assim, sabe? Mas um baque pra me deixar muito mais feliz. Você me disparou alguns gatilhos enquanto você falava, assim, de coisas legais pra você falar. Olha como é muito comum
esse sentimento, isso eu não tinha percebido até eu gravar um episódio de podcast que o meu amigo percebeu isso, de que o quanto a ideia de se sentir sozinho, da gente se sentir o único quanto LGBT é muito presente na gente, pela falta de diálogo que tem dentro da comunidade religiosa, muitas das vezes. Sim. E você me fez lembrar outra coisa. Eu tenho um amigo que, quando ele se descobriu gay, né, desde muito novo, a mãe dele sabia, e a mãe dele é lésbica. E como a mãe dele era lésbica, e dentro da casa dele só ouvia falar que homossexualidade era pecado, ele assimilava que a homossexualidade que era pecado era entre duas mulheres, e não entre dois homens. Com ele já foi... Ao contrário. E isso é muito Nossa. forte. Aí, né, eu fico pensando nisso, né? O quanto a gente acha que a gente está sozinho pela falta de informação. Você falou também outra questão de a gente se identifica, só que a gente não sabe as palavras, né? Eu sabia que eu tinha sentido atração por outro menino, mas eu não sabia que isso era ser gay. Até porque a palavra gay sempre está associada a algo ruim. Aquele bichinho, aquele viadinho, sempre para algo muito pejorativo. Então, qualquer a associação que a gente fizesse, no meu período assim, de aceitação, principalmente, qualquer associação que viesse nesse momento de ser gay, fosse sentir atração por outro homem, eu já sentia muita culpa, muito medo. E eu gostaria de saber como que foi para vocês dentro da comunidade religiosa se descobrir o conflito das crenças, assim. Nossa, pra mim foi um horror, assim, porque eu fui descobrindo e na mesma hora, assim, que eu descobri que existia essa coisa de ser lésbica e existiam outras mulheres, assim, foi uma chave que virou na mesma hora. Então, eu já sei o que eu sinto, já consigo identificar o que era depois de uma determinada fase, idade. Lá pelos meus 14, 15 anos que eu fui, assim, realmente saber, isso é ser lésbica. E nesse mesmo momento, eu já me senti condenada, eu já pensei, putz, já era, assim, esse relacionamento que todo mundo quer ter, né, de afetividade, eu tô ferrada, eu já sabia que tinha uma coisa errada ali, mas como eu sempre fui muito pra dentro, eu pensava, não, eu vou superar isso, que eu era mais, né, hoje eu tenho cabelo curto, alguma coisa assim que quem olha já pode pensar essas coisas de estereótipo. Tá crescendo, né? Mas quando eu era mais nova, eu não tinha absolutamente nada de estereótipo, assim, que remetesse, né, que às vezes o estereótipo até te ajuda alguém a falar sobre isso com você, né? No meu caso, ninguém nunca deu a entender que estava preocupado comigo, né? Que é assim que começa esse papo, né? Ai, tô preocupado com você, tal. Tô orando por você. E então eu vivia essa coisa só dentro de mim, sabe? Ninguém na minha vida sabia. Vivi por muitos anos assim, lutando mesmo com Deus, falando, Senhor, é isso que eu tô sentindo. Inclusive, algo assim que mais me marcou na vida, com 18 anos, eu batizei na igreja, né? E na hora de me batizar, eu tive uma conversa com Deus. Ele me batizou a minha família inteira. A gente nessa época mudou de denominação, então por isso que a família inteira batizou. E aí eu fui batizar, era algo assim solene, eu tinha muito respeito, né, por isso. E eu falei assim, Senhor, eu vou batizar, mas eu ainda gosto de mulher. Eu falei assim pra Deus, eu não sei se eu tô fazendo errado, se eu tô pecando em estar aqui, mas ainda não aconteceu essa mudança, tem alguma coisa estranha, né? E eu lembro assim, eu sou a próxima, tava lá sendo minha mãe sendo batizada, e eu falava, Senhor, eu sou a próxima, o Senhor tem só mais uma pessoa pra me mudar, só mais esse tempinho aí, porque por enquanto eu sinto a mesma coisa. E eu baixei nas águas, levantei e falei, ixi, parece que não resolveu nada. O pastor tava lá falando coisas bonitas e tal, e eu tava assim na minha cabeça lutando, sabe? Lutando mesmo, assim, falando, Senhor, não tá dando certo. O que tá acontecendo? Será que eu que vim com defeito, alguma coisa de espiritual? E essa foi minha luta, sabe? Como eu já falei, né, na minha história,
eu não tive esses conflitos, na minha cabeça tava tudo certinho, tava tudo bem. Não conseguia ficar num namoro por muito tempo com um rapaz, mas não sei, tava tudo bem, né? Não me afetava tanto isso. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha uma atração, foi uma luta muito grande, né? Foi uma angústia. E foi um medo, uma vergonha, uma coisa assim, gente, enquanto eu tava com a menina, eu precisava esconder. Ai, ninguém pode saber. Nossa, e eu tava no meio de gente. Eu tava na instituição, eu tava estudando numa escola da igreja. Então, todo mundo em volta na comunidade era uma universidade, então todo mundo, os professores, alunos, todo mundo que morava ali em volta era todo mundo daquele grupo. E eu vi todos os meus amigos, todo mundo ali, né? E eu escondendo de todo mundo, desesperada, de medo, de vergonha. Foi uma angústia muito grande, e óbvio, é angústia dentro de mim, porque na minha sinceridade eu quero fazer a vontade de Deus. Então toda vez que eu caía, né, e ficava com ela, eu ficava desesperada, eu chorava, nossa, me dava uma angústia. Eu fui fazer psicólogo para ver se eu conseguia curar isso, conseguia lidar com isso. Foi um negócio assim. Eu também já fiz isso, tá? Você também foi pro psicólogo. Você também passou pela sua angústia, só que o seu foi antes, né? E aí passou esse tempo, né, como eu falei, e aí quando eu finalmente consegui me aceitar de novo, aí eu já consegui entender junto com Deus de que isso não era uma coisa pecaminosa que eu tinha dentro de mim, que isso era uma coisa linda, era uma coisa diferente, mas era uma coisa maravilhosa e que Deus tinha um propósito muito grande com aquilo na minha vida. Então foi bem diferente, eu estava em paz. Eu estava em paz com Deus, eu estava em paz comigo mesma, eu estava me amando mais do que nunca na minha vida, mas eu ainda estava indo na igreja nessa época. E eu lembro de publicar algumas coisas no Facebook, por exemplo. Eu publiquei um negócio bem inocente, se você parar para pensar, né? Falando, gente, se a Bíblia diz, não sei o que ame o seu próximo. Eu coloquei alguns versos assim, sabe? E que em Deus não há diferença de homem e mulher, de escravo, escrava, livre, sabe? Que todas as classes sociais diferentes, gêneros, todas essas coisas assim, em Deus não há diferença. E coisa de amar o próximo. Eu coloquei esse verso e falei, se a gente acredita em tudo isso, se está tudo isso na Bíblia, por que a gente tem tanto preconceito com a comunidade LGBT? Por quê? Eu perguntei só isso. Por que a igreja, pessoas religiosas que se dizem seguidores de Cristo, têm tanto preconceito e tratam tão mal? Beleza, eu falei isso. Se você for parar pra pensar, é uma coisa bem inocente, né? Cara, veio gente da igreja falar que tava preocupado comigo. Veio gente da igreja falar uns negócios assim, sabe? Cuidado. Nossa, muita coisa veio comentar naquele post. E isso esse não teve tanta repercussão. Aí depois eu vi eu fiz um post sobre uma família que tinha uma filha trans. E é uma história muito bonita. E é uma história onde você vê muito amor, você vê muita aceitação, em vez de reprimir, em vez de traumatizar. Ou ao invés de nem falar sobre isso. Eles decidiram conhecer a criança, acreditar na criança, sabe? Foi uma história muito bonita. Eu não vou contar em detalhes aqui, mas se alguém tiver interesse, depois pode dar um direct pra mim aqui pra gente no Safe, que eu posso passar o link desse vídeo. Tá em inglês, mas é uma história muito bonita. Aí eu postei e falei, gente, eu tenho... Por favor, pode me mostra na Bíblia, se você quiser, mas eu tenho... Depois de ver essa história de tanto amor, eu tenho muita dificuldade de chamar isso nessa menininha de pecado. Eu tô com muita dificuldade disso. Nossa, quando eu postei isso, aí veio uma enxurrada de comentário na igreja, do pessoal da igreja, e um monte de coisa, assim, super negativa. E aí o comportamento de algumas pessoas, não todas, algumas pessoas começou a mudar. Algumas das pessoas mais conservadoras da igreja começaram a me tratar de uma maneira diferente. Eu participava do Ministério da Música, começaram a organizar as coisas e não me chamar. Teve uma... Olha, isso é triste, eu não guardo rancor, sabe? Eu realmente não guardo
E quando eu tenho, eu peço a Deus para tirar do meu coração, porque isso... Que seja, eles pegaram, fizeram uma reunião com alguns jovens da igreja, da liderança da igreja, e falaram para eles tomarem cuidado comigo, Nossa. com a minha influência. Uau. Falaram para eles esse cuidado, porque algumas dessas pessoas, a gente tinha um grupo de jovens. Eu sempre fui uma pessoa muito simpática e muito assim de conectar as pessoas. Eu acho que Deus me deu um dom de conectar as pessoas. Então o grupo jovem da igreja era muito morto. Depois eu comecei a, vinham jovens novos, sentavam lá, vem aqui sair com a gente. Depois da igreja a gente sempre sai e tal, vem com a gente. E eu comecei a chamar, e eu sei que daqui a pouco a gente tinha um grupo. Que quase todo sábado a gente saía, fazia alguma coisa junto. Era muito legal. E foi fortalecendo. E aí eles viram isso e chamaram algumas dessas pessoas desse grupo e começaram a falar, cuidado com a Anne, ela é influência, não sei o quê. Graças a Deus, essas pessoas eram minhas amigas e me amavam mais do que tudo e para serem influenciadas por isso. Mas foi muito triste ver tudo isso acontecendo. Foi um negócio muito esquisito. Tinha uma menina lá, inclusive, que ela era muito minha amiga e eles ficavam com medo dela ficar andando muito sozinha comigo. Não sei, com medo de quê, né? Eu não era... Pensei, ele não tinha me assumido. Mas eu não tenho... Eu tenho mais do estereótipo da lésbica, né? Então, já em qualquer post assim, já entrega tudo, né? Então, tinha gente que ficava meio assim em cima da gente, com medo de alguma coisa acontecer, de eu fazer alguma coisa pra menina, ou de eu levar ela para um mau caminho. Foi complicado. Acaba que isso aconteceu por um tempo, eu desanimei um pouco, eu parei de ir na igreja por um tempo, porque isso começou a me cansar, sabe? Mas eu passei por isso. Foi isso que aconteceu. Depois que eu vim aqui pro Brasil, eu não consegui mais ir na igreja. Depois que eu voltei pra cá. Ainda não achei uma comunidade religiosa, assim, que eu me sentisse bem, que eu me sentisse confortável, eu tivesse vontade de ir. A nossa igreja acabou virando o ministério que a gente faz aqui, todo fim de semana, com o pessoal, as lives que a gente faz, grupos, encontros, né? Essa acabou virando a nossa igreja. Mas é isso. Nossa, eu falo muito mais que você, hein, amor? Eu até chorei aqui. E eu fico pensando nisso. Eu me identifiquei com algumas coisas da sua história também. Que eu também fiz um post inocente no Facebook, que era sobre 2 militares que tinham conseguido autorização para casarem fardados, né? E aquilo na época eu compartilhei porque eu botei assim, porque quando eu fui me alistar, eu tive uma experiência muito ruim, falaram que gay não poderia estar lá, né? E nessa época ainda estava meio que tudo muito confuso. Então quando eu vi, tempos depois, sobre militares gays que iriam casar fardado, aquilo foi, sabe, foi muito, assim, foi uma coisa que me impactou muito, que eu compartilhei no Facebook na época e botei a seguinte frase: algo que o lugar mais conservador que eu acreditava que fosse, receberam 2 gays e autorizaram a casar fardados. E compartilhei o link. Pessoas que nunca falaram comigo no Facebook, que eram da igreja, nunca tinha curtido, comentado qualquer postagem, foi começar a botar os versículos, sabe? Começou a falar que aquilo era pecado, que sentia nojo, e aquilo me machucou muito na época. Nossa. Eles começaram a mandar mensagem pra mim, falando que eu ia pro inferno, né? Que eu ia pro inferno. Porque eu estava sendo conivente, aquela coisa toda. E tudo nisso, até no que você mostrou, você acabou de nos contar, de que as pessoas começaram a falar para os jovens a se afastar de você, mostra uma ideia que a igreja tem, de que a sexualidade é um comportamento aprendido, sendo que não é um comportamento que a gente vai ensinar para alguém assim, olha, para você ser gay, para você ser lésbica, tem essa listinha aqui a ser seguida, sabe? Vamos lá. Não tem, a gente simplesmente né? E você falou a parte que eu já ia abordar agora, que é o Safe se tornou o ministério de vocês. Conta pra gente, como que é esse ministério? Como que surgiu a ideia de criar esse ministério?
interessante que essa ideia surgiu no meu coração antes de conhecer ela e surgiu no coração dela antes dela me conhecer. Sim. Como eu sabia da falta que existia de pessoas falando sobre isso, porque o que me apresentavam é que se eu era lésbica, ou eu era lésbica ou eu era cristã, ou eu acreditava em Deus, porque os dois juntos era impossível, né? Ou eu era lésbica, ou eu realmente amava Deus e vivia uma vida cristã. Então eu sempre pensei assim, cara, mas eu não consigo. Eu vivi, Jonathan, a vida no mundo durante um período breve, porque eu vi que essa vida do mundo, que para a igreja só ir embalada, você já está vivendo a vida do mundo. Furar a orelha, dependendo da igreja que você é. Furar a orelha, essas coisas, né? Aí eu falei, não, então já que eu não posso estar na igreja, deixa eu ver como é que é. Fui. Primeiro, eu não gosto de balada. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não suporto. Eu gosto de dormir cedo, enfim. Não combinei. E aí, de repente, eu me vi assim, ó. Nossa, mas então eu não sou de nenhum lado nem do outro. Que coisa estranha, eu não me identifico com nada. Aí que eu pensei, cara, talvez eu seja uma pessoa única. Eu gosto de falar de Deus, eu amo esse assunto, de falar do amor de Deus, de viver esse amor. E eu queria tanto que isso existisse, que mais pessoas pudessem ouvir sobre isso e soubessem que não existe extremos, sabe? Deus está na verdade, né? E a nossa verdade é muito pessoal com Deus. E foi aí que me deu muita vontade de falar sobre o amor de Deus e ser quem eu sou, né? E surgiu daí pra mim, né? E pra ela foi mais ou menos a mesma coisa. É que depois de... o que me levou a pesquisar mais sobre esse assunto não foi só por causa de mim, foi por causa de mim também, mas também foi eu conhecendo várias pessoas LGBT e conhecendo a história deles e conhecendo a história deles com Deus, uma história muito traumática. E eu fiquei pensando, não é possível. Não é possível que Deus seja assim. E isso que me levou a pesquisar. E quando eu fui vendo que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus não é assim, eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso. Porque a paz que eu senti foi muito grande. De saber que eu podia continuar sendo amiga de Deus, continuar tendo meu relacionamento com Deus e ser quem eu era. Isso foi uma coisa que me deu vida. E eu pensei, cara, tem tanta gente sofrendo demais em comunidades religiosas e que não tem essa possibilidade de ouvir isso. E eu também fiquei pensando que no Brasil não tem muita gente falando sobre isso. Não. Principalmente meninas, né? Tem mais canais de homens falando sobre isso, sobre homossexuais e cristãos, coisas assim, mas mulheres não. Daí eu fiquei assim, com muita vontade de começar isso. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, né? Não contei aqui, mas nessa época, tudo isso que aconteceu, eu tava morando nos Estados Unidos, depois que eu vim pra cá, pro Brasil. Quando eu tava lá ainda, eu falei, gente, seria muito legal. Eu fiquei até pensando assim, algumas pessoas, amigos meus, que eram cristãos também e que eram LGBT, eu pensei, cara, será que eles topariam fazer uma parceria comigo, né? Comecei a pensar. Isso foi meses antes de conhecer a Kelly. Aí, quando a gente começou a conversar, logo depois que a gente começou a conversar, eu comentei, tenho muita vontade de fazer isso. Eu falei pra ela. Ela falou, eu também. Eu falei, não, a gente tem que fazer. Daí a gente começou a conversar. O nosso papo começou a ficar mais intenso por causa disso. Uhum. Que a gente, tipo assim, a primeira vez que a gente fez um call de vídeo, foi uma reunião para falar sobre isso. A gente acabou falando durou umas 3 horas, né? Mas foi um call para falar sobre isso. E aí, daí do resto virou o que virou, né? Mas uniu muita gente. E aí, quando demorou um pouco até a gente conseguir, porque eu tava num momento de transição, que eu tava voltando pro Brasil, e depois eu vim pra cá, eu ainda tava longe dela, de todo o processo de eu vir morar aqui e tal. Eu sei que demorou um pouquinho, demorou quase um ano depois que a gente... Não quase um ano. Uns 8 meses. Foi em agosto. Até a gente começou a falar em janeiro, em agosto a gente começou a publicar os primeiros vídeos. A gente gravou um vídeo, a gente foi assim, sentou na praia, numa pedra assim, e contou a nossa história.
a gente começou assim, mas a gente falou, vamos começar aos pouquinhos, o que a gente puder. E a gente, contando a nossa história, pessoas começaram a se interessar. A gente foi ficando impressionada com o quanto de gente que estava sedenta para ouvir essa mensagem, sabe? E aí a gente começou a fazer live, a gente decidiu, a gente sempre fazia culto juntas, e a gente falou, por que a gente não faz do nosso culto uma live? Que a gente compartilha esse momento com outras pessoas. Aí foi virando, aí a gente decidiu fazer uma comunidade no Facebook, que inclusive se alguém quiser participar, manda um direct pra gente. E a gente começou, foi assim, acaba que nosso grupo ficou mais de meninas, sabe? Por a gente ser menina, eu acho, né? Mas eu sei que a gente conseguiu, e também porque tem grupos voltados para homens, não muito para mulheres, mas eu sei que foi uma coisa tão gostosa, a gente começou a se apaixonar por esses momentos de compartilhar, de falar de Deus, que é uma coisa que a gente ama tanto. Foi fortalecendo a nossa fé, foi firmando mais em Deus, e a gente conheceu tanta gente legal. E é isso, o nosso ministério é simples, é realmente simples. A gente tem uma vida muito corrida, a gente não tem tempo para fazer um negócio super elaborado, mas a gente no fim de semana e a gente faz um culto juntas. Uhum. E a gente compartilha pensamentos, que a gente pode e tal com as pessoas, mas é isso, é um lugar pra gente se sentir safe, se sentir segura, e onde as pessoas conseguem finalmente se aceitar. E a gente ficou muito feliz porque quem entrou a gente ouve muita pessoa falando que através do Safe elas conseguiram finalmente encontrar paz com Deus, que elas achavam que elas estavam sozinhas, não é? Uhum. E agora elas descobriram que não estavam. E ouvir essas histórias dá muita felicidade pra gente. A gente sabe que não é a gente, é realmente Deus fazendo esse ministério, a gente é só um instrumento. E as nossas histórias novamente se parecem de novo, né? Eu também, por me sentir sozinho e por achar que tinha muita pouca informação sobre o mundo LGBT e religioso, comecei a criar conteúdos para esse público. Porque quando, no meu momento de procurar informação para me entender, eu não encontrava muita informação. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa busca foi em 2012 por alguma informação, e eu achei a Kinship, a SGI Kinship, né? E comecei a pesquisar. Como eu cresci na igreja, sempre tive muito igrejeiro, né? Levar as coisas da igreja muito a sério, mas eu não conseguia ainda diferenciar o que era o dissidente e o que era oficial da igreja, né? Eu não conseguia. E eu achei a Kinship e depois achei um site alternativo adventista falando mal da Kinship. Então, a única informação que eu tinha sobre religiosos e LGBT, eu tive que cortar, porque eu estava vendo falar mal daquilo, que aquilo não era de Deus, aquilo não era de Deus. E para mim aquilo foi muito ruim, porque eu travei esse período da minha vida para aceitação. Quanto coexistir sexualidade e religião, né? Quando foi em 2016, eu já tinha mais uma maturidade, depois comecei a estudar no técnico, que a gente começou a aprender a buscar fontes para fazer pesquisas, né? E eu achei a Kinship de novo, né? E eu já estava com outro olhar. Só que a Kinship no Brasil, naquele momento, ainda não tinha tanta informação para quem não era tão unida quanto está hoje, agora em 2020. Aí eu pensei, tem que começar a criar conteúdo. Tudo que eu achasse, eu ia começar a compartilhar para as pessoas não se sentirem só, para elas saberem o conteúdo, onde encontrar. Aí em 2017, eu já estava publicando conteúdo para ajudar as pessoas. E eu quero saber, vocês têm muito haters? Pessoas que tentam atacar o ministério de vocês? Porque no meu, assim, dependendo da postagem, vai ter um monte de comentário, assim, só de pessoas falando, você vai pro inferno, anátema, só coisas assim. Abominação. Nossa, se a gente tem, a gente nem percebe, sabia? Sinceramente. Talvez a gente não tenha a proporção que você tem, né?
de seguidores e tal. A gente já teve alguns comentários, a gente já teve, por exemplo, um título de um vídeo no YouTube que é lésbicas cristãs, e aí alguém colocou lésbicas cristãs, kkkkkk. Dando risada, sabe? Ironizando, assim, Como é que isso é possível? Tipo, estão achando que são cristãos mesmo, né? E já mandaram mensagem direct pra gente, falando, tá, mas vocês sabem que isso é pecado, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? Sobre essa questão de influenciar as pessoas pro erro, né? Eu já tive hater com todo respeito na minha família, falando assim que você tem o que você tá fazendo, você tá no erro e você ainda quer levar outras pessoas pro erro, como o Kelly falou, e tipo assim, muita culpa. O que você tá fazendo vai prejudicar o trabalho de tal pessoa dentro da sua família, que tá dentro da igreja, que trabalha na instituição. E é isso, mais no YouTube, assim, que algumas pessoas vão lá realmente e comentam e falam que, né, ironizam, né, até porque deve ser novo também para eles, né, verem essa coisa de, como assim, lésbica falando coisa de cristão. Primeiro que eu nem sei como é que a pessoa vai parar lá, né, mas isso que é mais interessante, né, mas... A Tati falando aqui que ela ouve demais isso. Eu acho que muita gente se relaciona com isso e é sempre impossível. Na minha família, graças a Deus, todo mundo respeita, né? Eu sei que ninguém concorda, mas aos poucos as pessoas vão vendo que não tem que concordar e discordar de nada, né? Quando não toca na gente, a gente nem tem que ficar se debruçando e tendo muita opinião sobre aquilo, né? Porque não vai mudar em nada na vida de ninguém. Eu recebo, nossa, tem dia que é muito hater de verdade. Teve uma publicação que eu fiz nesse ano, acho que foi antes da pandemia um pouco, ou nas primeiras semanas ali da pandemia, foi em março ali. Eu lembro que foi tanto ataque, porque eu me senti mal naquele dia. Não me senti mal porque estava me afetando. Eu ficava pensando assim, caramba, como uma pessoa que está numa fase de aceitação vai ler esse comentário, como que ela vai reagir? Vendo que as pessoas que são da comunidade religiosa dela estão falando que elas vão para o inferno, vai queimar, que tem que se arrepender. Aí começa a ideia de patrocinar um ministério de reorientação, né? Reorientação sexual. E esses dias eu estava revendo um livro que eu li na época. E, assim, tem 2 trechos do livro no capítulo que é sobre sexualidade deles, porque eles construíram o livro de uma forma... Literalmente, hoje em dia eu não consigo ver que foi para o bem de um LGBT que está lendo aquele livro. Ele fala da sexualidade e o capítulo seguinte é lidando com sentimento de culpa. Olha só, sendo que no capítulo anterior fala que você tem que procurar um psicólogo especializado em homossexualidade para ele te atender. Então, claramente, ele já começa, como é um livro religioso, a gente já sabe que diretamente eles estavam patrocinando uma ideia de um ministério, um profissional que vai lidar com reorientação sexual. Só que não pode usar esse termo porque a gente sabe que é crime, né? É contra o conselho. E assim, a gente sabe que tem profissionais que fazem isso e a gente sabe que vai ter livros, literaturas que vai incentivar essas crueldades, essas torturas com a gente, né? E eu gostaria de saber com vocês sofreram homofobia direta na igreja? Assim, vocês ouviram algum sermão alguma vez na igreja que falaram propriamente de sexualidade? Na igreja? Você já? Eu já. Eu já ouvi, sim, na classe de jovens, piadas, assim, olha, que são até absurdas, assim, sabe? Dos jovens bem ali. Sem amor, né? Totalmente sem amor, assim, sabe? Nem que fosse pecado, né? Nem que... a gente não sai aí zoando tudo quanto é tipo de pecado, né? Assim, o que acreditam que é pecado. Mas o que mais me machuca, que me machucou na igreja, eram aquelas pregações que davam a entender que ninguém ali era, sabe? Assim,
pregações para jovem, tá? Para jovem. Então, não, vocês aqui que não estão aqui, mas tem gente lá, tem gay lá fora, né? Lésbica nem se falava sobre, né? Nunca se cita, né? Mas tem gay lá fora que não sei o quê. Às vezes até falando, tentando essa questão de você tem que amar. Imagina, você tem que amar até o seu vizinho gay, que, sabe, assim, coisas assim que me machucavam, assim, que para mim era como eu não desistia de ir para igrejas justamente porque eu achava que eu estava em pecado se eu não ia, se eu não estava. Você sabe, né? Toda essa vivência da igreja em si. Então, isso sempre me machucou muito. Piadas que mais de uma vez eu ouvi no púlpito, sabe? No púlpito para os jovens. E em acampamentos. Eu sei que isso é geral, de tudo quanto é denominação, sempre tem acampamento de jovens, assim. E lá eu também, por vezes, já ouvi essas questões, assim, que parece que nenhum dali mas é para eu cuidar, para não ficar andando com pessoas dessa forma, e que se eu tiver algum amigo assim, eu que tenho que pregar, eu tenho que cuidar muito para a pessoa não me convencer disso, né? Então, já ouvi várias vezes, nunca direcionado a mim, porque eu sou uma pessoa que realmente nunca falei nada sobre isso na igreja. Quando eu me assumi, eu já não fui mais, sabe? Em respeito mesmo, porque eu sei que para eles isso é né? E eu acho que eu não gosto de ir para a igreja para andar numa passarela, né? Para todo mundo ficar me olhando. Isso para mim me incomodou muito, me incomodava muito. E outra coisa é quando tinha uma pessoa lá que era assim, tipo, aquela lá, né? De mulher, o que eu sempre ouvi é, aquela lá é mulher macho, hein? Sabe? É sempre assim, era essa coisa assim que eu até olhava, tipo assim, nossa, o que será que ela tem, assim, né? Porque, você tem uma barba escondida. E eu imaginava assim, meu Deus, se eu continuar nisso, um dia eu vou ser uma dessas, assim, que todo mundo vai me olhar assim, aquela ali é mulher macho, ó. Nossa, era horrível, horrível. Vou fazer as perguntinhas que mandaram aqui depois. Pode continuar. Fascina, né? Porque já tá acabando o tempo, daqui a pouco. Pode mandar. Eu ouvi coisas absurdas também, mas... Não, pode falar. A gente abre uma segunda, sem problema. Eu ouvi coisas como comparar com a pedofilia. Coisas como, esses gays aí estão querendo que a gente aprove, estão querendo que o governo aprove casamento gay. Aí daqui a pouco estão aprovando pedofilia também, estão legalizando a pedofilia. Eu ouvi isso na igreja. E era um momento que eu tava perguntando, assim, eu tava sentindo, querendo conversar sobre. Quando eu vi isso, eu falei, deixa, aqui, né, aqui eu não tô segura pra falar sobre isso. As pessoas têm uma ideia que pedofilia é orientação sexual, e não é orientação sexual. Isso é muito forte, de que ao ponto de alguém fazer assimilar qualquer coisa com isso, é porque mostra a falta de conhecimento, a falta de informação sobre o assunto. Então, assim, vocês que são líderes religiosos, que estão acompanhando aqui a gente nesse momento, pense nisso. Pense